a tua palavra e tocar os corações sedentos aqui nessa noite. É o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Abre a Bíblia aí, Deuteronômios 1:31. O tema já está aqui no telão, vivendo no deserto. Não, é Deuteronômios 1:31. Olha só o que a Bíblia está falando, irmão. Também no deserto, vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai carrega seu filho, por todo o caminho que percorreram até chegar a esse lugar. Senta aí, irmãos. Irmãos, eu coloquei esse tema aqui na mensagem, vivendo no deserto, porque o deserto é um lugar de passagem. Quando Deus nos liberta, Ele, antes de nos colocar na terra prometida, Ele nos leva ao deserto. Não porque Ele é um Deus ruim, não porque Ele é um Deus mau, não porque Ele quer te ver sofrer, muito pelo contrário. Mas o deserto é um lugar de preparação, aonde Deus nos leva para que nós possamos estar preparados para de verdade entrar dentro da terra prometida. Não adianta nada a gente entrar na terra prometida com cabeça do Egito. A Bíblia vai falar que o povo saiu de dentro do Egito e no meio do deserto vai falar um pouco mais ou menos como que funcionava a cabeça do povo, né? Que eles saem, viveram 430 anos como escravo, ou seja, então todo mundo ali nasceu como escravo e só sabia ser escravo, irmão. Só que antes de Deus te colocar na terra prometida, a primeira coisa que Ele vai fazer é limpar sua cabeça, a sua mente, os seus jeitos de escravo. Porque se você entra na terra prometida com cabeça de escravo, irmão, a terra prometida vira Egito novamente. Então nós precisamos entender que tudo na nossa vida existe um processo, né? E olha só que interessante, apesar do deserto, todas as pessoas acreditarem que era um lugar ruim, um lugar de sofrimento, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que quando Deus tirou o povo de dentro do Egito, Ele falou exatamente isso aqui, ó, Êxodo 5:1. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que celebre uma festa no deserto. Postei um vídeo essa semana falando sobre isso, porque na verdade a gente sempre entendeu o deserto como um lugar de prova, como um lugar de sofrimento, como um lugar onde nós somos espremidos por Deus, e não é verdade, irmão. A Bíblia vai falar aqui que o plano de Deus para o povo era para que eles pudessem celebrar e fazer festa no deserto. Mas a gente, irmão, a gente tem dificuldade de entender isso. A gente tem dificuldade em fazer festa no momento de provação. A gente tem dificuldade em celebrar quando as coisas não estão tudo bem. Eu canso de ver pessoas aqui contando testemunho. E aí, irmão, Deus me livrou, Deus é fiel. E se não tivesse livrado, irmão? Será que Ele deixaria de ser fiel também? A gente esquece de celebrar nos tempos difíceis. A gente esquece de dizer que Deus é fiel, mesmo quando as coisas fugiram do nosso controle. Irmãos, a Bíblia vai falar assim que Paulo e Silas estavam dentro da cadeia, mãos e pés presos, e de madrugada cantavam louvores ao Senhor. Preso, irmão, passando no maior deserto da vida deles, mas louvavam a Deus. Eles aprenderam a celebrar no meio do deserto.
Sabe o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego? Foi jogado dentro da fornalha. E sabe o que a Bíblia fala, irmão? A Bíblia vai ser muito explícita em dizer que eles não andavam dentro da fornalha, mas eles passeavam dentro da fornalha. No momento mais difícil da vida deles, na maior tentação da vida deles, na fase mais difícil, no momento onde eles... em alguns versículos antes, ele fala assim, ó, Deus vai nos livrar da fornalha, mas se não livrar, mesmo assim nós não vamos negar. Ou seja, no momento mais desafiador da vida dele, diz que eles passeavam no meio da fornalha. Irmãos, enquanto a gente não aprender a celebrar nos momentos difíceis, nós não vamos viver as terras prometidas. Se você não aprender a celebrar no deserto, irmão, não tem terra prometida para a sua vida. É isso que a gente precisa entender. O momento do deserto é só um período onde Deus está te preparando para que você possa viver. Mas a nossa primeira ação, que era o deles também, mas em nós não é diferente, é começar a reclamar. A Bíblia vai falar assim que Josué entende isso. Sabe o que Josué faz? Josué ele vai lá e faz todo mundo dar 6 voltas calado. Aquele povo, irmão, não parava de reclamar. E quando eu falo aquele povo, não é um povo distante de nós, não. Se coloca no mesmo lugar. Aquele povo não parava de reclamar. E aí sabe o que Josué faz? Ó, já que esse povo não para de reclamar, então é 6 voltas calado. 6 voltas sem falar nada. É 6 voltas de preparação. E depois no 7º dia são 7 voltas e agora vai começar o momento de celebração. Diz que todo mundo grita, celebra, toca as buzinas e a muralha vem ao chão e o deserto chega ao fim. Irmãos, enquanto não aprender a celebrar no meio do deserto, não tem terra prometida, irmão. A gente precisa entender que nesse momento aqui, Deus falou com Moisés e Arão para que eles pudessem falar com Faraó. E diz que Faraó, ele não quer saber de nada. Ele não quer saber, ele falou, quem é esse seu Deus para poder me dar ordem alguma? E diz que Deus começa a mostrar quem é aquele Deus, o Deus verdadeiro. E diz que as 10 pragas do Egito não são por um acaso. As 10 pragas do Egito, na verdade, Deus estava derrubando todos os deuses egípcios. O Egito era uma nação politeísta, tinha vários deuses, via Deus no sol, via Deus no rio Nilo, via Deus em várias áreas. E aí nesse momento, Deus vai acabando com todos aqueles deuses egípcios. Tanto é que a primeira praga é no rio Nilo, eles adoravam o rio Nilo, né? E naquele momento, quando a água do rio Nilo transforma em sangue, é Deus dizendo assim, eu sou o Deus do rio Nilo, não existe outro Deus que nem Yahvé. Então, na segunda praga, aí já é a praga dos sapos, né, das rãs, que também era um deus egípcio, né, que era uma mulher, se eu não me engano, chamava deusa Hecate, que era a deusa rã, e naquele momento também Deus destrói, porque diz que eles adoravam as rãs, porém quando vem naquela grande quantidade, eles começaram a sentir nojo. Então olha só, Deus vai lá e manda, e vai passando todas as pragas. Só para citar mais uma, na escuridão também Deus está atacando, está mostrando que Ele é o Deus acima do Deus Ra, que é um Deus egípcio também. Na última praga, que é a morte dos primogênitos, a Bíblia vai falar também que Deus está atacando diretamente Faraó, porque eles tinham Faraó como um Deus também, né? Todos os faraós eram colocados no mesmo patamar de Deus. Então, quando ele mata Faraó, vê que a casa dele também não está imune. Então Deus faz jus naquele momento, daquele versículo, e fala, e saberão que eu sou o Senhor. Então cada praga daquela está mostrando e está apontando quem é o Deus das nossas vidas, irmão. Então a gente precisa entender que o nosso Deus,
ele não simplesmente nos liberta, mas a partir desse momento aqui, olha só o que está acontecendo. Deus indeniza todo o povo hebreu por todo o tempo de escravidão. E a Bíblia vai falar que Deus faz isso, irmão, em várias passagens bíblicas. Olha só o que a Bíblia fala. A Bíblia em Provérbios 13, 22, vai falar assim: toda a riqueza dos ímpios é acumulada para ser distribuída aos justos. Olha o que fala em Eclesiastes 2, 26. Quanto ao pecador, Deus o encarga de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Também isso é em vão e frustrante. Jó 27, 16. Ainda que ele acumule prata como o pó da terra, e amontoe roupas como barro, e que ele armazenar será destinada aos justos, e os inocentes dividirão a sua prata. Então Deus faz isso com o povo hebreu naquele instante. Olha só o que fala em Êxodo 12, 35. Os filhos de Israel fizeram conforme a palavra de Moisés e pediram os egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez com que o povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhe davam o que pediam. E a Bíblia vai falar aqui que em uma noite, o Egito inteiro é despojado. Em uma noite o Egito inteiro é despojado. Tem um versículo que fala exatamente sobre isso. Irmãos, e o que eu aprendo com isso? Às vezes, nós queremos dar o nosso jeitinho. Mas não é 100% certo. Mas não tem problema não. Irmão, tudo que você faz que foge da palavra de Deus, por mais que entre dinheiro hoje, por mais que surja benefício hoje, você está juntando para entregar para os justos. Às vezes a gente, os ímpios, né, as pessoas de fora da igreja, mas não é não, irmão. É aqueles que fazem de forma lícita ou de forma ilícita. Então, se você ajunta qualquer coisa, qualquer dinheiro, qualquer valor, qualquer vantagem, fora da Bíblia, fora das práticas que Deus nos ordena, você está juntando para entregar para quem está servindo a Deus. Então, a gente precisa aprender, irmãos, que não adianta a gente querer tomar vantagem, não adianta a gente querer fazer algo que não é certo, não adianta a gente querer fazer algo que não provém da vontade de Deus, porque não adianta. Essa correria para poder juntar algo vai ser distribuído, vai ser dissipado, se vai como vento, como folhas ao vento, e nós não vamos adiantar nada. Então, muitas das vezes nós recebemos várias propostas, né, de coisas que aos nossos olhos vão nos ajudar, vão nos abençoar, vão ser bênção para nós, mas na verdade, se você não tiver paz de estar seguindo exatamente o que a Bíblia diz, irmão, não adianta. Quantas vezes já vi irmãos que ganharam carro, o carro tirou da casa de Deus, e aí loguinho já não tinha o carro mais. Eu já vi pessoas que ganharam casa, a casa tirou da vontade de Deus, ganhou dinheiro, o dinheiro começou a tirar das coisas de Deus, loguinho não tinha mais. Então não adianta, irmãos. A quarta coisa, eu estou seguindo aqui alguns passos, né? Então primeiro é os planos de Deus, depois as pragas, depois Deus indeniza o povo. O quarto, olha só o que a Bíblia fala, irmãos. Isso aqui talvez é uma das partes dessa mensagem aqui, uma das partes mais importantes, que fala assim: o medo atrasa a nossa vida. Abra a Bíblia em Êxodo 13, 17, porque eu quero que você marque na sua Bíblia, só para que você possa entender. Às vezes nós achamos que é pouco, às vezes nós achamos que é simples demais. Irmãos, olha só. Ora, quando o faraó deixou o povo partir, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse caminho fosse mais curto, porquanto entendeu o Senhor, para que, porventura, o povo não se arrependa do passo dado
ao deparar-se com guerra e volte para o Egito. Irmãos, enquanto você não desconectar do Egito, você vai começar a seguir por caminhos mais longos. Eu vejo muitas pessoas, irmãos, que falam, não, se não der certo eu separo. Já viu gente falando assim? Não, se não der certo o casamento eu separo, não tem problema não. Não, se não der certo essa empresa, tem problema não, eu fecho. Não, se não der certo essa igreja, tem problema não, eu mudo de outra igreja. Ou seja, são pessoas que estão, não ficam firmados em algo. Ou seja, Deus já tinha tirado eles da escravidão. Mas o que Deus olhou aqui e falou? Se eu colocar eles numa guerra agora, eles vão todo mundo voltar para trás. E não era isso que mesmo depois de 40 anos, o povo falava para Josué ainda. Que saudade do Egito. Que saudade das comidas do Egito. Não era isso que eles repetiram durante 40 anos. Esse aqui é os primeiros minutos da saída, os primeiros dias, as primeiras horas da saída do Egito. E aí Deus vai falar assim, se eu colocar eles numa guerra agora, eu sei que todo mundo volta para trás. Então o que eu vou fazer? Eu vou levar eles para outro caminho, leva eles pelo caminho do Mar Vermelho. Irmão, nós precisamos ter posicionamento. Enquanto a gente não aprender a nos posicionarmos de maneira séria, de maneira onde Deus entende que nós somos pessoas de compromisso, que nós pessoas, aquilo que nós falamos, a nossa palavra não volta atrás. Irmãos, enquanto Deus não enxergar isso em nós, Ele vai te conduzir por caminhos mais longos. Já viu aquela história que a pessoa a pessoa até alcança o sucesso, mas alcança o sucesso com 80 anos, com 60. Poxa, lutou tanto aí, alcançou, com 80 anos, cansado, não consegue nem desfrutar. A Bíblia vai falar assim, que José foi vendido mais ou menos com 17 anos. Ele assumiu o trono com 30 anos, ou seja, foi 13 anos de luta. Mas a Bíblia vai falar que ele viveu 120, irmão. Ou seja, então ele passou 90 anos no governo, no propósito da vida dele. Pareceu muita coisa, mas perto de tudo aquilo que ele ia viver, era pouquinho, irmãos. Mas José na Bíblia mostra um rapaz onde ele dava preferência à vontade de Deus. Não só preferência, ele era firme em dizer, a mulher de Potifar, não posso me deitar com você. Não posso. E ele não se deita, irmão. Ele no momento que ele poderia, retribuir o que os seus irmãos lhe fizeram, ele simplesmente não faz. E por que ele não faz isso, irmão? Por que ele não faz? Aqui eu vou abrir um parênteses aqui nessa mensagem, só para dizer sobre o poder de um pai sobre o filho. Essas duas coisas que José não faz, é exatamente as duas coisas que ele viu seu pai fazendo. Porque você deve lembrar, que Abraão, ele vendeu Sara, sua mulher, para os governantes. Você lembra disso? Lembra disso? Ele chegava e vendia Sara. Depois, o que Isaac fez com Rebeca? Exatamente a mesma coisa. Só que olha só o poder de um pai sobre a vida de um filho. Diz que José, no momento que a mulher foi lá e deu em cima dele, e era mulher de uma pessoa importante. Então, normalmente, essas mulheres são escolhidas, não é que os dois se apaixonaram, não, é escolhida, a mais bonita. Então, imagina, irmão. Só que sabe qual que era o exemplo que José tinha do pai dele? José olhou para aquela mulher e falou assim, o exemplo que eu tenho do meu pai é que ele passou 14 anos trabalhando para conquistar uma mulher. Você acha que em uma noite eu vou me deitar com a mulher? Não é esse o exemplo que o meu pai me deu. Lembra quando ele perdoou os seus irmãos? Foi exatamente, a Bíblia vai ser explícita, que José estava do lado do seu pai. Quando ele encontra com Esaú, se dobra aos joelhos dele e pede perdão para Esaú. Meu irmão, me perdoa, pelo amor de Deus.
Irmão, foi isso que ele veio, ele viu seu pai pedir perdão, ele viu a briga dos irmãos, de quanto tempo que ficaram sem conversar, mas depois se reconciliaram. Então, no momento que ele encontra com seus irmãos, ele não tinha exemplo de mandar matar, ele não tinha exemplo de não querer restaurar as alianças. O exemplo que ele tinha era de um pai que gastou tudo que ele tinha para restaurar a aliança com seu irmão. Que a Bíblia vai falar assim, que ele manda os escravos e mais um monte de coisa que ele tinha conquistado. Depois vai mandando as mulheres com um monte de coisa que ele tinha conquistado. E depois, por último, vai ele e José, um do lado do outro, entregando presente, entregando coisa. Ele falou assim, eu gasto tudo. Tanto é que Esaú vai lá e fala assim, olha, meu irmão, eu não preciso, eu já tenho bastante. Eu já tenho bastante. Sabe o que Jacó fala? Falou, irmão, eu fiquei com tudo, pode pegar, pode levar. Você tem o bastante, mas eu tenho tudo, porque eu tenho a bênção. Então pode pegar. Então ele viu seu pai gastar tudo que ele tinha para restaurar uma aliança. Então não tinha como ele não perdoar os seus irmãos naquele momento. E pelo contrário, ele chegou e falou assim, ó, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Se vocês não tivessem feito o que vocês fizeram, eu não estaria aqui hoje. Então, muito obrigado por tudo que vocês fizeram. Então, irmãos, a gente precisa entender que todas as vezes que nós não temos firmeza nas coisas, todas as vezes que todas as nossas palavras é relativa, eu prometi que ia ser para a vida inteira, mas não é. Eu prometi que eu ia ajudar aqui nessa igreja, mas não ajuda. Eu prometi que eu ia ficar aqui, ia ser fiel, e não é. Irmãos, você só está atrasando a sua vida. Isso é lógica, tá? Eu estou falando da Bíblia aqui, mas é lógica. É como se você voltasse para o final da fila de novo. Não deu certo com essa esposa aqui. Aí eu vou, separo, aí volto de novo para o final da fila, irmão. Então as coisas que estavam reservadas para você, poxa, estava reservado aqui, ó, daqui um ano nós íamos viver uma vida de plenitude, mas tinha que aguentar o sofrimento, tinha que aguentar essa prova, tinha que aguentar esse deserto, tinha que aguentar a sua esposa, tinha que aguentar o seu marido. Só mais um ano vocês iam viver a vida de plenitude. Mas aí o que acontece? Você decide não continuar, volta para o final da fila de novo. Aí no final da fila, sabe o que acontece? Aí você acha que você vai arrumar uma mulher ou um cara com tudo perfeito, né? E aí o que acontece? Talvez você até acha uma pessoa diferente, mas os problemas vão ser também diferentes. Então, irmão, não sai da fila não. Talvez você estava aqui, estava quase no momento aqui para receber oportunidade, para receber uma consagração, para viver algo no teu ministério, algo novo, uma nova etapa. Aí você, o que você faz? Não, vou para outra igreja. Aí vai para outra igreja. E começa o ciclo sempre, a mesma coisa na empresa. Quantas pessoas já vi ficar de 100, 200 reais, troca de empresa e troca de não sei o que e tal. Aí sempre voltando para o final da fila, voltando para o final da fila, voltando para o final da fila. Olha só, tópico 5, eles se viam como escravos, Deus via eles como os conquistadores. Olha só o que a palavra de Deus diz, Êxodo 14, 15. Então o Senhor indagou a Moisés, por que clamas a mim, Moisés? Diz aos filhos de Israel que marche. Aqui eles tinham acabado de sair do Egito ainda. A Bíblia vai... Eu gosto dos detalhes, irmão. A Bíblia vai falar para eles, vai falar primeiro para Moisés. A primeira coisa que eu aprendo, irmão, que a Bíblia vai falar assim para Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Ou seja, Moisés, por que você está orando? Diga para o povo marchar. Irmão, sabe o que eu aprendo aqui? Tem hora que não é para orar mais não, irmão. A gente fica nessa ora, e esquece que a palavra é oração, irmão. Tem hora que tem que ter ação. E sabe quais são os momentos que não é para orar?
Eu vou te citar aqui alguns momentos. Não é para orar, não é. Sabe quando você está precisando de pedir perdão para alguém? Não é para orar, é para ir lá e pedir perdão. Ah, vou ver se é da vontade de Deus. É da vontade de Deus, irmão. Pelo amor de Deus. Quando você precisa resolver alguma coisa, tirar alguma coisa que está te atrapalhando, irmão, não é para orar, é para ir lá e tirar, é para ir lá e resolver, é para ir lá e pedir perdão. Tem momentos da nossa vida que não cabe oração. Se a gente orar, Deus vai responder a mesma coisa que falou para Moisés. Moisés, ô fulano, está orando por quê? Vai. Tem momentos na nossa vida, irmão, que não cabe, que não adianta. A resposta de Deus é essa. Você já sabe. Até esses dias eu estava muito aflito, muito ansioso com algumas coisas que estavam acontecendo. Eu vim aqui no culto. A hora que acabou o culto, eu vim aqui para cumprimentar o pastor que tinha pregado. A hora que eu peguei na mão dele, ele falou: Deus mandou te dizer um negócio. Eu falei: amém, pode falar. Ele falou assim: ó, Deus está mandando dizer que Ele é contigo. Você está paralisado porque quer. Deus é contigo. Então, nas suas decisões, Deus está junto com você. E sabe o que eu estava fazendo? Eu falei: eu não sei o que eu tenho que tomar, qual a decisão que eu tenho que tomar. Eu não quero tomar a decisão errada. Não vou tomar decisão nenhuma. E estava paralisado. E aquele negócio estava me dando uma angústia, uma ansiedade fora do normal. E aí a palavra de Deus foi essa, falou assim: ó, Deus já disse que está contigo. Para alguns homens de Deus era exatamente assim. Não era que Deus falava e ele falava com o povo. Era o profeta falando e Deus assinando embaixo. Quando a Bíblia falou assim, que o profeta falou: não vai chover, diz que e não choveu pela palavra de Elias. E aconteceu segundo a palavra de Elias. Não foi que Deus tinha mandado ele falar, mas ele falou. Homens de Deus e mulheres de Deus, é exatamente assim. Você vai falando e Deus assinando embaixo. É por isso que nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós falamos. Diz que da nossa boca procede tanto uma fonte de vida como algo que pode matar as pessoas. Então toma cuidado com aquilo que você fala. Porque várias pessoas, homem e mulher de Deus, vai falando e Deus assinando embaixo. Ah, esse marido meu não tem jeito. Aí Deus vai lá e assina embaixo. Não tem mesmo. Ah, esse filho meu não tem jeito. Aí Deus vai lá e assina embaixo. Não tem mesmo. Irmão, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós proferimos, com aquilo que nós falamos. Outra coisa que eu aprendo com esse texto aqui, além que Deus falou que não era para Moisés clamar, a segunda coisa que ele falou: mande o povo marchar. Ué, mas eles não eram escravos? 2 capítulos atrás eles eram escravos, eles estavam saindo do Egito. Não tinha treinamento de guerra, não tinha nada, não era soldado. Mas a Bíblia vai lá e fala que Deus assim, ó, manda eles marchar. Ou seja, a visão que Deus tinha para eles não eram de escravos. Apesar de eles se verem como escravos, apesar deles agirem como escravos, porque a Bíblia vai falar assim que eles tinham a mente de escravo. Porque todo momento eles ficavam falando assim: ah, mas lá era muito bom, lá tinha os pepinos, tinha cebola, tinha os alhos, tinha as melancias. Ou seja, mente de pessoa escrava, irmão. Mente de pessoa escrava é aquelas pessoas que, não, tenho o que comer, tenho o que vestir, tenho o que fazer, então dá tudo certo. Ou seja, e aonde Deus queria levar eles, era o lugar aonde havia uvas, e uvas tão grandes que um cacho precisava de 2 pessoas para poder carregar. Esse era o plano de Deus para eles. Olha só a visão de Deus, olha só quando você tem uma visão e fica preocupado com as pessoas falando que queriam o pepino atrás, que queria o alho, que queria a cebola, queria voltar para poder comer essas outras coisas. Irmãos, então, apesar deles se enxergarem como escravos,
Deus já enxergava ele como um grande exército que iria conquistar muitas coisas. Essa é a visão de Deus para a nossa vida. Essa é a visão que Deus tem para nós. Deus já te viu conquistando, Deus já te viu guerreando e vencendo as batalhas que Ele propôs para você. Porém, todas as vezes que você olha para trás e fica olhando para onde você saiu, lembrando de como era bom lá atrás, de como isso está fazendo você, impedindo você de avançar, irmãos. Existe uma frase que fala assim, que Deus tirou o povo do Egito em uma noite, mas gastou 40 anos para tirar o Egito de dentro deles. Eles ainda falavam, se vestiam, agiam como egípcios. Ele falou assim, vocês não vão entrar na terra prometida enquanto tudo isso não sair de vocês. Então talvez a sua oração nessa noite deve ser, Deus, o que está me impedindo de conquistar a terra prometida? O deserto, irmão, é um lugar maravilhoso. É um lugar difícil, desafiador. Mas é um lugar maravilhoso, que é o lugar aonde Deus está te preparando para te entregar a terra prometida. Então, irmão, tem como, a Bíblia vai falar assim, que no momento que eles saíram, já tinha a terra dos filisteus para eles passarem, era só atravessar e já ia conquistar a terra prometida. Mas diz que levou eles para o mar. Aí do mar, diz que eles atravessaram o mar, e diz que eles chegou num lugar onde a água era saloba. E aí diz que eles reclamavam de novo. E aí, mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. E o Egito não saía, gente. Era tão forte, era tão impregnado aquilo neles, que Deus teve que trocar o povo inteiro. Todo mundo que saiu do Egito não entrou na terra prometida. Falou, vai ficar tudo aí. Não seja essa pessoa, pelo amor de Deus, irmão, que vai morrer no deserto, que vai ficar no período de preparação. Hoje a sua oração é, Deus, o que eu preciso fazer, o que eu preciso abandonar, o que eu preciso deixar para trás, o que eu preciso deixar de lado, para que eu possa avançar na terra prometida. Que esse é o propósito genuíno de Deus. Esses dias eu gravei um vídeo polêmico, o pessoal achou ele polêmico. Eu falei assim, irmãos, o plano de Deus não é você viver da provisão dele, não. Que é isso, irmão? A gente precisa depender. Eu falei assim, não, Deus não quer que você fique dependendo dele, não, irmão. Sabe quem que depende de Deus? Quem está no meio do deserto. Só que se o deserto fosse a linha de chegada, Deus deixava eles no deserto. O tempo inteiro Deus falava, eu tenho um lugar melhor, eu tenho um lugar no próximo passo, olha, ali na frente está chegando. O tempo inteiro Deus falando, tem uma terra nova para vocês. E sabe o que aconteceu quando eles chegaram na terra? Deus falou assim, agora o maná cessou, agora a provisão secou. Sabe o que vocês vão fazer? Vão colher, separar as sementes, replantar de novo e viver daquilo que você está fazendo. Ou seja, irmão, viver da provisão de Deus é lindo, porque pelo menos você já deixou de ser escravo. Mas viver nisso a vida inteira, irmão, não é o plano de Deus para a sua vida. Qual que é o plano de Deus, irmão? É que você possa ser instrumento dele, para que outras pessoas que estão passando pelo deserto, que Deus possa usar você. Ei, irmão, pelo amor de Deus, quem está dependendo de cesta básica não consegue dar cesta básica para ninguém, não. Quem está dependendo de emprego não consegue empregar ninguém. Então, o plano de Deus é, eu quero que você prospere, porque você prosperando, tem outras pessoas que estão passando pelo deserto, que estão passando pela mesma situação que você, e eu consigo usar você para poder ser provisão na vida dele. Está fazendo sentido, irmãos? Bom, olha só o que a mente de escravo faz, irmão. Lembra que eu falei que eles tiraram todo o ouro do Egito? Lembra disso? Lembra? Olha só o que aconteceu, irmão.
Êxodo 32, 20. Aliás, lembra que aí Moisés subiu, Moisés estava demorando. A hora que ele estava demorando, o que eles fizeram embaixo? Com todo o ouro que eles tinham arrecadado. Irmão, pelo amor de Deus. Eles tinham arrecadado todo o ouro do Egito. Imagina, Egito era a nação mais poderosa da terra. Porque você lembra o que tinha acontecido há alguns anos atrás, através de José? Teve uma grande fome, e o que o Egito fez? Comprou tudo, o mundo inteiro. Que às vezes nós ficamos falando assim, não, José é bom demais, nossa, José é tão bonzinho, José deu comida para todo mundo, deu comida para ninguém não, irmão. Vendeu. Isso aí é o que a gente precisa aprender, irmãos. Irmãos que estão aqui dentro da igreja com um negócio, não vai lá dentro do negócio dele para pedir nada não. Tem uma frase que fala assim, não me peça aquilo que eu tenho para poder vender. Irmão, você pode pedir para o irmão qualquer coisa, desde que não seja algo que ele tem para poder vender. Porque eu vejo muitas igrejas, muitos lugares, irmão, com uma pedição, um negócio, um trem e tal, e o povo não prospera, ninguém prospera, irmão, faz o dinheiro girar. Se a irmã trabalha com festa, faz festa com ela. Se a irmã trabalha com bolo, faz bolo com ela. Não é não, Flávia? Se faz salgado com ele. Se trabalha com cerimonial, faz cerimonial com ela. Se trabalha com lanche, compra lanche dela. Se tem oficina, vai na oficina dele. Irmão, e vai lá e paga o valor. Lógico, o irmão pode dar um desconto, pode fazer uma graça. Mas faz, irmão, vai lá no negócio dele. Isso é princípio de honra e de bênção para a sua vida. Quanto mais ele prospera, mais nós prosperamos também. Mas aí sabe o que acontece, irmão? Olha só, não sei nem porque que eu entrei nisso, mas olha só, eles arrecadaram todo o dinheiro do Egito. Moisés estava demorando, diz que lá embaixo eles fizeram um bezerro de ouro. Aí você sabe o que viraram desse bezerro de ouro, irmão? Vocês sabem o que viraram ou não? Vou contar para vocês agora. Êxodo 32, 20. E tomou o bezerro que tinha feito, e queimou no fogo, moendo até se tornar pó, e o espargiu, ou esparramou, sobre as águas, e deu para beber todos os filhos de Israel. Todo mundo tomou. Depois que você toma alguma coisa, passa alguns minutos, algumas horas, o que você faz? Vocês sabem, né? Ou seja, literalmente, irmãos, escravo, ele consegue transformar ouro em cocô. É isso, essa é a visão de escravo, qualquer coisa. É por isso que nós não podemos ficar o tempo inteiro ajudando sempre as mesmas pessoas. O papel da igreja, que a Bíblia fala, é ajudar as viúvas, os órfãos e quem? Os missionários. As outras pessoas passou por uma dificuldade, vamos ajudar, irmão. De novo outra dificuldade, vamos ajudar. Irmão, terceira dificuldade. Não, irmão. Sabe por quê? Porque todas as vezes que você fica dando para a pessoa, você transforma ele em escravo. É isso aqui, ó. Lembra de José? Não, vou falar isso não. Depois. Irmão, sabe o que acontece? Esse povo deu tanto trabalho. Nós damos tanto trabalho para Deus. Porque diz que Deus desiste daquele povo. Deus, no meio do processo, desiste daquele povo. Por 3 vezes. Primeira vez, Deus falou, vou exterminar esse povo. Aí Moisés falou assim, aí diz que Moisés começa a interceder pelo povo e fala, não, Deus, faz isso não. Diz que na segunda vez, de novo, Deus fala assim, Moisés, acabou. Eu vou destruir esse povo. Aí diz que Moisés fala assim, Deus, deixa eu te dar um conselho. Se o Senhor fizer isso,
as outras nações vão olhar para nós e nunca vão crer no Senhor, porque falou, se ele faz isso com o povo dele, o que ele não vai fazer com nós? Então não faz isso não. Aí diz que pela terceira vez eles vão continuando dando tanto trabalho, que aí Deus fala assim, eu vou destruir. E aí ele faz uma proposta para Moisés, que ainda bem que eu não sou Moisés. Irmão, porque pensa, Deus chega em você e fala assim, a igreja do Rio Formoso está dando muito trabalho. Está dando muito trabalho, irmã Marcinha. Mas preocupa não, eu vou destruir todo mundo, mas não se preocupe, eu construo outra igreja só com seus filhos aqui. Só com seus descendentes, eu construo outra a partir de você. Irmão, que proposta maravilhosa. Aí sabe o que Moisés fala, irmão? Deus, se o Senhor destruir eles, risca meu nome também, que eu não quero nem ir para o céu mais. Esse é corajoso, hein? Mas irmãos, a gente precisa entender que esse povo deu muito trabalho. E por último, Deus propõe algo ainda pior do que a destruição. Sabe qual foi a proposta de Deus? Pela quarta vez, Deus chama Moisés. Assim, Moisés, fala o seguinte, eu não aguento mais. A minha ira já transbordou para esse povo. Mas fala o seguinte, por amor a ti, Moisés, porque você, Moisés, eu conheço pelo nome, por amor a ti, eu vou enviar um anjo na frente, que vai destruir todos os seus inimigos. Lembra da terra que eu te prometi? Está garantida já, pode ir. Só tem uma coisa, Moisés. As suas vitórias estão garantidas, as suas guerras já está ganha, a terra já é sua, só tem uma coisa, eu vou mandar um anjo, a minha presença não vai mais. Essa é pior do que a destruição, irmão, é descobrir que a presença de Deus não está mais junto com a gente. E sabe o que foi que Moisés respondeu para Deus? Assim, Deus, e é isso que nós precisamos, irmão. Porque Moisés olha assim e fala assim, Deus, não nos faça dar um passo, se a tua presença não estiver junto com a gente. Irmãos, é isso que nós precisamos buscar, é a presença de Deus, é a coisa mais importante que nós temos na nossa vida. Quando Davi pecou, a sentença dele, você vai perder o reino, todas as coisas vão acontecer, e começa a dar a sentença, diz que ele lança o rosto ao pó e fala assim, só não me deixe longe da tua presença, tira a coroa da minha cabeça, tira o mastro da minha mão, tira a capa das minhas costas, tira o trono de cima de mim, mas só não tira a tua presença. Ei, irmãos, enquanto nós não formos apaixonados pela presença nesse ponto, nesse nível, nós não vamos viver as melhores coisas que Deus tem para nós. E as melhores coisas, irmãos, não são aquilo que Deus pode nos oferecer, não são as bênçãos de Deus, mas é a presença integral do Deus das bênçãos. É de ter a presença dele junto com a gente, desde o amanhecer até o entardecer, do momento que você abre os olhos até o momento que você descansa. E diz que é a presença dele que nos faz repousar. Diz que é a presença dele que nos faz acordar. Irmãos, então nós precisamos valorizar cada dia mais a presença dele. Eu termino agora com o último tópico, que é tape os ouvidos. O final de toda essa jornada, vivendo do deserto, é o momento onde Deus está pronto já para poder entregar. Todo aquele povo já foi renovado,
já tinha dado trabalho demais, mas já tinha vencido todo aquele negócio e está pronto para poder receber. Só que agora é o momento que o inimigo mais vai tentar fazer você desistir. Porque, poxa, é fácil para o inimigo. É fácil. Porque vai ter argumentação demais. Quantas pessoas já morreram? Quanto tempo vocês estão aí? Ah, não, agora não é sua vez, não. Se não foi naquela época, por que vai ser agora? Não vai ser, não vai ser, não vai ser. E diz que o inimigo usa algumas pessoas, olha só, número 14:36. E os homens que Moisés mandaram para espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, difamando a terra. Aqueles mesmos homens que difamaram a terra, morreram de praga perante o Senhor. Irmãos, olha só, então diz que Moisés manda 12 espias para a terra. Dos 12, irmão, 10 deles voltam inflamando o povo a murmurar. Irmão, na hora de conquistar, irmãos, eles já tinham passado 40 dias lá na terra, pisando, sentindo o cheiro da terra, vendo as frutas, vendo a produção, vendo como a terra era poderosa, vendo como o povo era forte. Ou seja, eles tinham tudo já. Tudo, já tinham passado pelo deserto, já estava sob nova direção, sob a direção de Josué. Ou seja, já tinha passado toda a dificuldade. Mas naquele momento levanta 10 pessoas, a maioria, para poder fazer o povo desacreditar ainda. Irmãos, sabe o que a gente precisa aprender? Que a gente precisa tapar os nossos ouvidos e parar de escutar aquilo que não provém do Senhor para a nossa vida. Irmãos, quando Adão peca, a primeira pergunta de Deus para Davi foi: quem te falou isso, Adão? Adão, né? Eu falei errado? Adão. A primeira pergunta de Deus para Adão foi: quem te falou isso, Adão? Porque ele falou assim: eu percebi que eu estava nu. E Deus vai falar assim: quem te falou que você estava nu? Ou seja, para quem você está dando ouvidos, Adão? Adão, até ontem você escutava tudo que eu tinha para poder dizer. Por que a partir de hoje você começou a dar ouvidos a outra voz que não é a minha? A mesma coisa os espias. Deus já tinha dado, Deus já tinha falado, Deus já tinha entregado a terra. Mas naquele instante, naquele momento, o povo começou a murmurar porque passou a escutar uma voz que não era a voz de Deus. Irmãos, tape os seus ouvidos, porque no momento mais próximo da sua vitória, o inimigo vai mandar alguém para poder dizer que não é agora, que não é bem assim, que não é como Deus falou. Algo que vai fazer até sentido para a sua vida, mas não dê ouvidos, irmão. Tem coisas que Deus pede que não faz sentido nenhum. Tem coisas que Deus fala que você não consegue enxergar. Irmão, mas Deus nunca precisou de situações favoráveis para poder fazer aquilo que Ele prometeu, irmão. A Bíblia diz que José estava mais próximo do sonho dentro da cadeia do que dentro do palácio de Potifar. Era fácil o inimigo falar para ele: não, se não deu certo na casa de Potifar, aqui dentro da cadeia, não vai dar. Irmão, diz que Gideão estava com medo com 32 mil. E com 300 agora, irmão? Mas mesmo assim, com 300 ele estava mais perto da vitória do que com 32 mil. Deus não precisa de situações favoráveis para mudar alguma coisa ao seu favor, irmão, para cumprir aquilo que Ele colocou na sua vida. Fica de pé aí, irmãos. Vou terminar agora. Você deve se lembrar que Deus pede Isaac para Abraão. Lembra disso? Lembra dessa história? Que Deus pede Isaac?
E aí, naquele instante, irmão, Deus, Ele Ele sabe de todas as coisas. Certo, irmão? Então Deus sabia ou não que Ele ia entregar Isaac? Sabia. Irmão, Deus se relacionava com Abraão, sabia exatamente o coração de Abraão. E mesmo se não relacionasse, Ele é um Deus que sabe de todas as coisas. Então, se tinha uma coisa que Deus tinha certeza, Ele não me nega o filho dele. Mas por que Deus então faz isso? Não é para Deus mostrar para você ou para que você possa mostrar para Deus, mas é para que Deus possa mostrar o que está dentro de você para as outras pessoas. Então tem situações que você passa que não é para você mostrar nada para Deus e nem para Deus mostrar nada para você, mas é para que Deus possa mostrar o que está dentro de você para as outras pessoas. Até hoje nós contamos a história de Abraão, o pai da fé. Então tem coisas que Deus vai usar a tua vida para mostrar para as outras pessoas, para ser exemplo para as outras pessoas. Tem coisas que Deus vai fazer na tua vida, que vai começar, parece que espremer na sua vida, vai desafiar você em alguma coisa, para que através de você, Deus possa falar com outras pessoas também. Eu termino agora dizendo, olha, quem é pai, eu sou pai e amo meus filhos. Você que é pai, você que é mãe, ama os seus filhos, tem certeza disso. Mas não é porque você ama que você dá todas as coisas para os seus filhos. Se eu for dar todas as coisas, meu filho vai comer chocolate todos os dias, bolacha todos os dias, skinny todos os dias, suco de caixinha todos os dias. Então não dou. Uma vez ou outra eu vou e libero, mas na maioria dos dias eu estou lá dando o que ele precisa. Então viver no deserto, irmãos, às vezes não é o que você quer, mas com certeza é aquilo que você precisa para que você possa alcançar a terra prometida. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Parece que esse menino puxou o pai, né, gente? Oh, meu Deus. Que maravilha. Aproveitando que você